lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre maternidade e a sociedade de classes com Ana Clara Ferrari, especialista em políticas públicas para a igualdade de gênero. Olá, mulherada! Eu sou Ana Clara Ferrari, sou especialista em política pública para a igualdade de gênero. Eu trabalho com esse tema há mais de 20 anos que eu estou na trajetória política, no movimento feminista. Atualmente eu sou coordenadora de formação política para as mulheres da Fundação Perseu Abramo, já compus o Ministério das Mulheres na Coordenadoria Geral de Autonomia Econômica e Combate à Fome e à Pobreza, fui relatora do GT de transição dos governos Bolsonaro-Lula na pasta de mulheres, faço parte do NAP Mulheres e da Secretaria Nacional de Mulheres do PT. A nossa aula de hoje é sobre a maternidade e sociedade de classes. Dentro desse tema, a gente pode trabalhar sobre diversos aspectos. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre a construção do ideal de maternidade. Esse ideal de maternidade da mulher santa, pura, casta, totalmente devotada para a criança, dentro do ambiente doméstico, que perde seu espaço no mercado de trabalho. Então, a gente vai começar a entender o que esse ideal de maternidade que existe hoje e que gera uma sobrecarga sobre as mulheres tem a ver com a organização da nossa sociedade, que é uma sociedade de classes hoje. E para a gente passar por toda essa aula, a gente vai passar por duas perguntas principais para a gente ir refletindo ao longo da aula. A primeira é uma constatação, né? Historicamente, a maternidade ela é um instrumento de dominação do patriarcado, né? Ela é utilizada para confinar as mulheres, para controlar sua função reprodutiva, para controlar seus corpos, seu poder de decisão. A questão para a gente começar a refletir nessa aula é: a maternidade ela é apenas um instrumento de dominação do patriarcado? Vou deixar essa dúvida aqui para a gente elaborar juntas à medida que a gente for construindo o nosso raciocínio. A segunda pergunta, que vai nortear nossa aula também, deriva dessa primeira. É possível fazer da maternidade um instrumento de emancipação das mulheres? Dentro de uma sociedade patriarcal, classista e racista que a gente tem hoje? O que vocês acham? Então, para isso, a gente vai começar a se munir de informações, um pouco de história, para ver onde é que a gente pode chegar para entender qual que é a questão da maternidade na luta pela emancipação das mulheres e na luta contra o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Muita coisa, não é? Mas a gente vai juntas aqui desenhar esse caminho para a gente poder elaborar as nossas questões. A primeira pergunta que a gente precisa olhar para essa aula é que se a gente fosse considerar o bom senso, né? Então, assim, nós, enquanto sociedade, queremos decidir sobre número de filhos,
o tipo de família, qual que é o modelo ideal de maternidade. O bom senso diria, o ditado popular, diria que a gente precisava combinar com as russas, né? No caso, as mães, né? Se a gente vai decidir os filhos, como é que materna, como é que vai ser essa família, teria que combinar com elas, né? Para o jogo dar certo. Historicamente, não é assim que acontece. Inclusive, o movimento é reverso. Como é que acontece? É a partir da necessidade de uma organização social. Então, aqui a gente vai falar principalmente a partir da Revolução Industrial, para sustentar a emergência e a permanência do capitalismo, o Estado e a Igreja juntinhos, eles entram no acordo para estabelecer um modelo de família patriarcal e, inclusive, um modelo de maternar a despeito de qualquer traço de autonomia das mulheres. Então, as mulheres, historicamente, não tiveram participação sobre esse ideal de maternidade que o patriarcado impôs sobre nós, né? E esse ideal, ele é estanque? Ele é único? Não, porque se as necessidades do capital mudam, a organização social também muda. E aí essa nova organização social também vai demandar um outro ideal de maternidade. Então, nessa aula, a gente vai entender como é que isso se operou muito próximo, do ideal de maternidade do que a gente tem hoje. Então, a Elizabeth Bechdel, ela é uma autora francesa que escreveu um livro em que ela desfaz o instinto materno, né? Então, ela foi uma escritora muito importante na sua época, no meado dos anos 70 e 80, porque ela começa a desnaturalizar aquela coisa de que a mulher nasce com instinto materno, ou o que que é esse instinto natural, né? E para isso, ela vai desenhar como é que é o ideal de maternidade na sociedade europeia até os séculos 17 e 18. Então, nessa época, na França, o ideal de maternidade era que a mãe paria a criança e entregava esse bebê a terceiros, né? Isso acontecia do topo à base da sociedade. É claro que a partir, né, de onde você ocupava socialmente, o seu bebê tinha um tipo ou não de cuidado. Mas o fato é que as crianças nasciam, iam para casa de amas e voltavam, se sobreviviam, voltavam com 3, 4 anos de idade de volta para sua família. A amamentação, por exemplo, ela era mal vista, né? Ela não era valorizada nem pelos médicos, muito menos pela medicina. Nessa época, inclusive, nem medicina voltada, pediatria existia ainda. Isso tudo porque também não existia o conceito de infância, tal como a gente concebe hoje. Então, as crianças, até pela própria igreja, junto com as mulheres, eram vistas como seres malignos, frutos do pecado, né? Era um objeto absolutamente estranho à ordem social vigente. Então, até o século 17 e 18, essa figura que a gente conhece da mãe terna, sentada numa poltrona, acalentando seu bebê, né? E preocupada e devotada com todas as questões, com a alimentação, com o desenvolvimento, se ele vai ser feliz ou não, isso absolutamente não existia, né? E como é que isso se transforma ou começa a se transformar? A partir da Revolução Industrial. Como eu falei para vocês, os bebês eram entregues a terceiros, a amas que também não tinham muita experiência, né? Enfim, no cuidado com as crianças, então existia um alto índice de mortalidade infantil, né? O índice de mortalidade infantil nesses espaços chegava a 70, 80%. Então, você tem uma combinação de um problema demográfico que a sociedade europeia começa a enfrentar, porque também está acontecendo, né, guerras nesse período, e você tem a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, que precisa do quê? De mão de obra barata para gerar exército de reserva, para garantir um novo salto
do sistema que estava vigente do capitalismo. E para isso, começa-se a perceber que opa, a gente precisa que essas crianças cheguem em idade para poder trabalhar. A gente precisa garantir esse exército de reserva para estar a serviço do capital. No caso das mulheres negras, a situação da maternidade das mulheres negras, a situação é ainda pior, porque elas não só vão estar dentro desse sistema exploratório de servir ao capital, mas também os seus corpos estarão a serviço da reprodução colonial, gerando um processo absolutamente desumanizador, em que elas são negadas a elas, inclusive, o senso do sentimento de família, porque elas têm que abdicar dos seus próprios, né, dos seus próprios filhos para poder dar conta do sistema reprodutivo da colônia, para poder dar conta que as crianças as crianças do colonizador tenham, enfim, uma infância digna e chegam até a fase adulta, né? Então, como é que começa essa criação do ideal da mãezinha? Para isso, a gente tem que olhar para dois aspectos. O primeiro é de que a gente tem uma mudança de quem dá as cartas no jogo da ordem social. A gente sai de um momento em que a aristocracia dá as cartas sobre o processo de organização social, e nesse momento, quem começa a dar as cartas é a burguesia. Então, é ela que começa a definir seus parâmetros, desde superestruturais, desde a filosofia, do conceito de progresso, até as questões mais materiais sobre essa necessidade de ter força de trabalho para a Revolução Industrial. Então, a partir do século XVIII, pasmem, os filósofos iluministas, Voltaire, Descartes, começam a elucubrar sobre o ideal de maternidade que passa a ser vigente. E aí, esse ideal, separei aqui alguns pontos para vocês. Primeiro, é a mãe devotada e domesticada, a amamentação, né, que começa a ser vista, mas a amamentação não só como benefício para a criança, mas também como ferramenta de confinamento da mãe ao ambiente doméstico. Porque, né, todo esse ideal, por exemplo, de que amamentar em público é feio, é ruim, nasce nesse período. Então, não é a valorização da amamentação naquilo que ela deve ser valorizada, mas enquanto ferramenta de confinamento da mulher ao ambiente doméstico, né? Então, a gente tem também o isolamento materno, que também é utilizado para isso. E o terceiro ponto é a sobrecarga e a educação moral. Por que esse ponto é importante, da sobrecarga e educação moral? Porque as mães, elas passam a ser responsáveis não só pela garantia da vida das crianças, mas é nesse momento que elas são responsáveis por garantir a educação, toda a questão da sobrecarga mental, toda a questão do desenvolvimento infantil, se a criança vai ser feliz, se não vai, se vai ter irmãos, se não vai. Então, assim, todas essas questões que hoje sobrecarregam as mulheres na relação do maternar nasce majoritariamente nesse período. Umas borrifadas aí de progresso, né? Todo mundo chamando isso de progresso, de coisas boas, mas, na verdade, controlando corpos e a autonomia das mulheres. Então, a gente tem esse modelo de ideal de maternidade construído numa sociedade francesa, basicamente, que se espraia por toda a Europa Ocidental. E a pergunta que fica é: como é que esse ideal de maternidade que nasce, né, para responder a esse novo projeto de emergência do capitalismo e chega no Brasil, né, numa sociedade completamente diversa, colonizada, racista e violenta. E a organização social aqui no Brasil, em relação à Europa, ainda amadurecia. A gente ainda estava tentando entender o que era um projeto de nação. Então, como é que esse ideal de maternidade classe lá atravessa o Atlântico e chega aqui em terras brasileiras, digamos assim? Primeiro,
a gente precisa entender como é que era a composição da família brasileira até então, né? Então, até os séculos 18 e 19, a gente tem uma sociedade profundamente marcada pela escravidão, né? Uma sociedade escravagista. A gente tem o processo de violência colonial e racista no dia a dia, no cotidiano das pessoas, também brutal, porque até então, né, a gente era apenas uma nação sendo explorada por colonizadores. A gente tem uma configuração familiar, né, e principalmente entre as camadas subalternas e as camadas populares, marcadas por abandono paterno, porque os homens eles eram girados para ocupar o continente, para explorar as minas, para explorar os recursos naturais. E isso acabava fazendo com que as mulheres tivessem que se virar, porque os homens iam ocupar as terras, iam, né, enfim, tocar a vida a partir, né, do processo de ocupação continental, e as mulheres acabavam ficando. Então, você tinha uma realidade de mães solteiras, né, abandono paterno e comunidade extensiva. Então, as mulheres começaram a criar lares matrifocais, formados por vizinhas, familiares, comadres, amigas. Era muito comum, inclusive, gente, os homens irem, né, para suas explorações, terem filhos bastardos, voltarem com esses filhos, deixarem para as mulheres criarem e abandoná-las novamente. Então, você tem uma configuração familiar também composta por agregados e bastardos, e elas iam incorporando isso a partir da comunidade extensiva, e a maternidade, para elas, naquele momento, né, que não existia nenhum tipo de amparo do Estado, nenhum tipo de amparo da igreja, né, em que elas tinham que se virar para poder sobreviver, a maternidade, ela era uma ferramenta de resistência e sobrevivência. Então, a mãe que conseguia, né, ter o seu lar, gerir o seu lar com os seus filhos das mais diversas idades, e os filhos das vizinhas, o bastardo, o legítimo, o agregado, né? Tudo isso era a composição, né? Era o grande caldeirão da composição da família brasileira. Longe de idealizar esse tipo de organização, porque é uma organização para sobreviver a uma realidade extremamente violenta que elas viviam, mas a existência do lar matrifocal, ela era uma questão de sobrevivência para as mães negras, pardas, pobres, indígenas, as forras, as concubinas, as amantes e todo tipo de combinação de ordem, de todas as ordens, social, econômica, moral, de raça, de classe. Então, todo esse caldeirão da maternidade estava dentro, da família brasileira até os séculos 18 e 19. E um outro ponto importante para vocês se atentarem aqui é que as formas não sacramentadas de convívio conjugal não eram empecilho para que as mulheres exercessem a sua maternidade e garantissem a sua sobrevivência. O que isso quer dizer? Que ser casada oficialmente ou não, ter ou não ter parceiro, namorar, enfim, ter rótulos de casamento, essa institucionalização das relações não era uma questão, inclusive, não era uma questão nem para a igreja, né? A igreja, nessa época, até esse período, a igreja não tinha, não fazia muita questão de olhar para isso, né, na relação com as suas fiéis, né? Desde que elas continuassem frequentando a igreja e tudo mais, a questão do casamento não era tão importante nessa época. Então, por quê? Porque você não tinha como ter, né? Porque os homens, eles não ficavam, eles não formavam família, né? Eles eram literalmente, era culturalmente intrínseco, no Brasil colonial, que os homens abandonassem seus lares e as mulheres, em comunidade extensiva, criassem seus filhos, né? E o que acontece? A partir do século 18 e 19, você tem um novo momento, né, do Brasil, em que o Estado
passa a querer modernizar e implementar o sistema capitalista em solo brasileiro. Então, você começa a ter um processo que é do fim da escravidão, mais um esforço para a manutenção das desigualdades. E você tem o papel da igreja para responder a esse novo projeto de Estado, que se baseia em duas grandes frentes que se complementam. A primeira, a domesticação de mulheres. Então, a igreja olha para esse processo de mulheres, de lares matrifocais, que têm os seus filhos e que a maternidade ela é um instrumento de sobrevivência e ela começa a moralmente corroer esse processo. É aqui, por exemplo, que começa a surgir o preconceito com mães solteiras, né? Ou o preconceito com mulheres, mães solo, né? Enfim. Então, a igreja, ela começa esse processo de dissolução dos lares matrifocais. E que instrumento ela utiliza para isso? A imposição e a interiorização do matrimônio, né? Então, o que que a igreja passa a fazer? Ela passa a fazer pânico moral, né, que é um instrumento muito utilizado aí pelas religiões para impor uma nova ordem social. E aí, o matrimônio passa a ser a única régua moral para definir o conceito de mãe ideal. Então, olha só, você pega o conceito de mãe, que não necessariamente tem a ver com matrimônio, mas a igreja passa a colar essas duas ideias, tá? Então, se você é uma mãe ideal, você precisa estar oficialmente casada dentro da igreja, né? E aí foi a partir disso que se baseava o controle da sexualidade das mulheres, que foi o solo patriarcal sedimentado repressivamente pela igreja para traçar essas novas ordens de organização social. Em suma, ser mãe, então não era só criar seus filhos e gerir seus lares. A igreja passa a dizer que o ideal de mãe em solo brasileiro passou a significar também ser casada, ser uma boa esposa, ser humilde, obediente, devotada. Então não bastava ser mãe, era preciso parecer, tinha que performar, tinha que se comportar conforme a figura da Santa Mãezinha, para que essa nova ordem social comece a se estabelecer. Mas a gente também acompanha o desenvolvimento de uma sociedade profundamente racista, né? Então, a maternidade negra, ela passa ainda por um processo duplo de exclusão, né? Porque elas também foram excluídas desse ideal. Porque se por um lado a igreja está preocupada em institucionalizar o matrimônio e, né, e impor esse ideal de maternidade em solo brasileiro, as mães negras, nesse período, elas continuam sendo vistas como meras reprodutoras e seus filhos como investimentos a longo prazo e, novamente, os seus corpos a serviço da reprodução social, como as amas de leite, né? São as mães que deixam de amamentar seus filhos legítimos para poder amamentar os filhos dos brancos colonizadores, né? Então, a gente tem uma realidade em que a história da maternidade no Brasil colônia significa perceber que o fenômeno biológico da maternidade, a sua função social e psicoafetiva, vai se transformar num projeto de Estado moderno, sobretudo patriarcal e racista, para disciplinar mulheres da colônia. Ou seja, a gente tem aqui a construção de um ideal de maternidade que corresponde a uma sociedade profundamente classista e racista e patriarcal, que serve sobretudo para disciplinar mulheres. E agora? O que que a gente faz com tudo isso, né? Como é que é possível transformar? É possível a gente ter uma outra visão de maternidade? Ou a maternidade ela é só isso mesmo? Essa é a pergunta que está norteando toda essa aula, né? Então, um dos caminhos para a gente começar a responder essa questão é a gente também se perguntar, e se, e também imaginar, né, gente? Como diria
o Lenin, a gente também tem que sonhar, né? Exercer a nossa capacidade de sonhar. E se o ideal de maternidade fosse construído pelas próprias mulheres? Esse ideal de maternidade construído pelas mulheres seria ou não uma potência revolucionária no enfrentamento à luta de classes? Então, aí a gente tem três caminhos para a gente começar a entender como é que a maternidade ela pode ser vista também como uma potência revolucionária. Primeiro, que maternar é revolucionar, mas não aquele maternar da única saída do patriarcado, um outro tipo de maternar. E a maternidade, no enfrentamento à luta de classes, ela também é uma potência revolucionária para derrotar o patriarcado, o racismo e enfrentar o capitalismo. E quais são os caminhos possíveis a partir desses grandes eixos para fazer da maternidade um instrumento de emancipação das mulheres? Eu trago aqui alguns, mas você pode participar aqui com a gente e trazer outros, né? Porque é para a gente conseguir elaborar esse ideal de maternidade que vá na contramão do patriarcado que é para a gente. Primeiro, maternidade não é sentença. Então, a gente precisa combater a visão única do patriarcado sobre a maternidade. Não é só a sobrecarga, a questão do tempo, a questão de ficar limitada à questão do ambiente doméstico. Quais são as potências revolucionárias que tem dentro, do maternar? Segundo, identificar as potências revolucionárias. Você que é mãe, você vai me entender. Quando a gente se torna mãe, surgem novos dilemas e novas frentes de embate contra o sistema. As mulheres experimentam, na vida concreta, outras formas de opressão, principalmente as mulheres negras. Então, a gente se depara com questões, a gente começa a entender, meu Deus, o mundo odeia as mulheres, o mundo odeia as crianças. A gente começa a se deparar com novas frentes materiais e concretas que o sistema se impõe de controle e de limitação da vida, né, e do bem viver. Terceiro ponto, a maternidade negra, ela é um dos pilares para o enfrentamento ao racismo estrutural. Não existe um novo ideal de maternidade revolucionário, anticapitalista, para a gente transformar a sociedade que não passe necessariamente pelo combate ao racismo. E o terceiro ponto, o quarto ponto, maternar é revolucionar. Então, o campo progressista como um todo, principalmente, né, nós, mulheres de esquerda, a gente pode se debruçar em elaborar coletivamente um novo modelo de maternidade emancipatório, feminista e antirracista, né? Então, qual é a maternidade hoje que pode carregar as fagulhas revolucionárias para a gente enfrentar a sociedade de classes e construir um mundo novo? Eu não tenho dúvidas de que isso passa necessariamente pela decisão das mulheres. No campo progressista, a gente tem poucas respostas elaboradas sobre a maternidade, infelizmente. Porque hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem a licença maternidade de 6 meses, preparar a mulher para voltar a ser explorada no mercado de trabalho e todas as outras demandas estão organizadas em caixinhas da educação ou do mundo do trabalho. Então, é preciso que a gente, enquanto campo progressista, se volte para a questão da maternidade para elaborar um novo ideal de maternidade que seja emancipatório, feminista e antirracista. E para isso urge colocar a centralidade, a maternidade. E para isso urge colocar a maternidade na centralidade das políticas públicas. De novo, não aquela maternidade imposta pelo patriarcado, mas essa maternidade que nós vamos poder construir em conjunto. Estou muito agradecida
Obrigada por terem participado dessa aula. Eu sigo nos meus estudos sobre maternidade. O meu Instagram é @ac_ferrari. Vocês podem pedir para me adicionar. A gente pode fazer mais trocas sobre isso, organizar outras aulas. E se vocês têm interesse em saber, temos exemplos históricos da luta feminista em que as mulheres usaram da maternidade para fazer um plot twist no patriarcado e conseguir fazer ferramenta de emancipação. Nós temos, mas isso é motivo para uma outra aula. Se você quiser assistir, deixa um recado aqui para gente ou entre em contato comigo que a gente pode conversar. Um grande abraço e até a próxima. Hoje a aula foi sobre maternidade e a sociedade de classes, com Ana Clara Ferrari, especialista em políticas públicas para a igualdade de gênero.